Graça e paz, povo de Deus. Tenham todos uma noite abençoada. Pastor Edson Menezes. Andei um pouquinho sumido, porém, na obra, na missão, ocupado com as coisas do Senhor. E já estava com saudade de estar postando mais vídeos. Como não é diferente, vamos agradecer ao Senhor por tudo, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta madrugada, Senhor, eu apresento para Ti cada pessoa que ouvir, meu Pai, a Tua palavra através deste vídeo. Que o Senhor possa, Senhor, sondar os corações de cada filho, de cada filha, suprir as necessidades, revelar a Tua face, fazer com que eles entendam, meu Pai, que o Teu reino é a prioridade, como diz a Tua palavra. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, tendo plena consciência de que só o Senhor sabe o que é apropriado na mais perfeita medida para cada um de nós. Desde já eu te agradeço, meu Pai, por este ministério, pela Tua obra, pelas vidas, por todos os colaboradores, Senhor, todos os filhos e filhas, todos os que estão comprometidos com a Tua obra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu venho trazer uma palavra aqui para os meus amados irmãos e amigos, servos e servas, todos. E eu venho chamar a atenção dos irmãos a respeito de algumas situações que porventura possam estar acontecendo na sua vida nesse momento. Um levante, algum tipo de perseguição. E às vezes nós não entendemos quando aparentemente tudo parece muito tranquilo, com algumas exceções. Aquela tranquilidade, mas que você tem as suas preocupações devido às suas necessidades primárias, seja no setor administrativo, seja no setor familiar, em qualquer departamento da sua vida, onde que exija a sua presença, a sua palavra para a tomada de decisões. E em algumas situações nós somos afrontados tete a tete com os adversários de nossas vidas. Ou seja, eu venho falar sobre o nosso comportamento diante de algumas situações, porque o inimigo ele não se contenta, ele não para, ele vai continuar investindo no alto, porque o papel dele é causar discórdia, destruição, desordem, desonra, desolação, né? Muitas coisas com D, né? E mediante isso, a nossa postura, por mais que você chore, por mais que você grite, por mais que você clame, por mais que você tenha uma atitude desesperadora, mas faça isso nos pés do Senhor. Clame, não desista. Eu convido aos irmãos a examinar as Escrituras Sagradas, a nossa Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, capítulo 36. E diz assim no livro de Isaías: E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá, as tomou. Então o rei da Assíria enviou a Rabsaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias, com um grande exército, e ele parou junto
ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ter com eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, o filho de Asaf, e o cronista, né? E Rabzaque lhe disse, ou seja, Rabzaque, ele era o mensageiro do rei Senaqueribe, e levou a seguinte mensagem: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta em que espera? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para guerra são apenas vãs, palavras em que, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele cajado de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos que nele confiam. Porém, se me disseres, no Senhor, nosso Deus, confiamos, porventura não é este aquele cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém, perante a este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com o meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, e tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, poderás repelir um só capitão dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu, sem o Senhor, contra esta terra, para destruí-la. O Senhor mesmo me disse, subi contra esta terra e destruía. Então disseram-lhe Eliaquim, Sebna, a Joá, a Rabzaque, pedimos-te que fale aos teus servos em siriaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos, por povo que está sobre o muro. Rabzaque, porém, disse, porventura mandou-me o meu senhor ao teu senhor e a ti para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina. Rabzaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ouve as palavras do grande rei, do rei Assíria. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias,
porque não vos poderá livrar-te, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não dei ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: aliai-vos comigo e sai a mim, coma cada uma da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da sua água e da sua cisterna, até que eu venha a vós, e a vós leve para uma terra como a vossa terra, de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhos. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará porventura, os deuses da nação, livrará cada um a sua terra da nação do rei da Assíria, onde estão os deuses de Amate e de Arpade, onde estão os deuses de Sepharvim, porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses destes países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhes responderam palavra alguma, porque havia mandado o rei dizer: não lhes respondereis. Então Elaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhes fizeram saber as palavras de Rabsaque. Então, meus irmãos, no livro de Isaías, capítulo 36, o rei Senaqueribe, ele enviou o mensageiro, mensageiros, mas somente um levou a mensagem de rei de Senaqueribe junto com um exército. Eu chamo a atenção do povo de Deus, da igreja, eu chamo a atenção do homem e da mulher, de toda a criatura, de toda a humanidade. Muitas das vezes o adversário, ele vai, como eu falei no início, ele não vai parar de tentar tirar você do sério. Ele não se cansa. Ele tenta causar uma intimidação mediante o poderio que se encontra em suas mãos. O rei Senaqueribe, ele vem conquistando nações, só que ele castiga. Ele chega num nível de conquista tão grande que algumas nações, alguns reinos, já estavam se dando por vencidos, se rendendo, se submetendo às suas vontades. De modo que eles vêm colocando Jeová, o Deus Todo-Poderoso, no final da fila da vida deles. Então, quando o mensageiro lhe fala, transmite o recado do rei para os mensageiros do rei Ezequias,
há uma situação de intimidação. De repente você está se deparando com uma situação onde você vai falar, meu Deus, a situação está difícil, eu não vejo mais saída, eu não tenho mais recurso. O inimigo ele veio na minha porta me afrontar, ele trouxe o seu exército. Inúmeras são os soldados aos seus serviços. As máquinas de guerra são gigantes. Irmão, eu digo para você, eu digo para vocês, meu irmão, minha irmã, pode ser até verdade. De repente você está diante de uma situação aonde o inimigo da sua vida é esse estado de coma, onde o inimigo da sua vida ele tem se mostrado grande diante desse problema que você está passando. De repente é os vícios, de repente é um problema no seu casamento, de repente é o seu marido que trocou você pela amante. E você tem se esforçado ao máximo para se manter fiel à vontade de Jeová, do Deus Todo-Poderoso. De repente você tem olhado para essa situação onde se encontra um ente querido seu. Um pai, uma mãe, um irmão, um filho, uma filha, um cunhado, uma criança. Com essa enfermidade que a medicina desenganou, falou que não tem mais jeito. De repente você já vem passando por essa situação de uma forma que você fala, meu Deus, os outros reinos desistiram de lutar e se entregaram. Os outros reinos, outros governantes, cada um com as suas queixas, cada um com as suas causas, abriram mão de lutar. A palavra aqui ela é clara no seu capítulo 36. O problema ele está cada vez mais próximo de você. O problema ele está cada vez, ele vem bater na sua porta todos os dias. Porque o objetivo do problema é justamente esse. É tirar você do sério. Mas por que o povo se rendeu? O adversário ele é tão sujo que ele tenta convencer os mensageiros do rei Ezequias a convencer o povo a se aliar ao adversário. O que seria também uma derrota. De repente o inimigo da sua vida ele pode não tentar destruir você, mas ele pode usar estratégias para de alguma forma colocar você debaixo dos pés dele, submisso a uma humilhação. Porque quando você serve ao adversário, você passa a ser escravo. Mas quando você serve ao Deus Altíssimo, a Jeová, você não perde a sua posição de filho e ainda continua comendo melhor. Porque o Deus ao qual nós servimos, Ele sempre tem o melhor para nós. O
rei Ezequias, no capítulo 37, a posição do rei Ezequias, no capítulo 37, diz assim, ó: e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e o ancião e os anciões dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. No capítulo 37, versículo do 1 ao 3, você vê que o rei ele toma uma posição. O que acontece é que muitas vezes você está numa posição privilegiada diante daquele que é pequeno pela sua situação real, mas você não se humilha, você não se redime, você não se coloca numa condição de humilde para que o Senhor possa agir em seu favor. Mas aquele homem que era o rei de uma nação, ele não só tira as suas vestes, mas como ele entra, ele se troca a sua roupa por saco de pano, representando humilhação, humildade. E aqueles, os sacerdotes e seus conselheiros também, assim como Jesus foi exemplo de tudo na nossa vida. E o rei ele se coloca nessa condição, envia os sacerdotes ao profeta Isaías. E vem aqui no seu versículo 4: porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, o enviou para afrontar o Deus vivos e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Fazer oração pela remanescência de que ficou. E os servos do rei Ezequias foram com ele e foram a Isaías. E Isaías lhe disse: assim direi a vós, Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e o farei cair morto a espada na sua terra. Ou seja, não se entregue, meu irmão. Não se entregue, minha irmã. Você não precisa necessariamente estar passando por um tipo de turbulência ou tribulação na sua vida para se manter na condição que Deus quer. Nós devemos ser constantes na nossa fé. Nós devemos ser constantes na nossa lealdade. Nós devemos ser constantes na sinceridade, na verdade, na fidelidade. Com Deus, principalmente. Por que com Deus, principalmente? Porque eu entendo que se você conseguir ser 100% fiel a Deus, não tem como você falhar com ninguém. Porque a falha
é pecado. Então, se você está 100% focado nas coisas de Deus, não tem como você perder batalha alguma. Não tem como você simplesmente se deixar intimidar, ainda que você tenha medo, ainda que você se sinta fraco, ainda que você reconheça que você não tem condições de lidar com essa situação. Abra o seu coração, rasgue, fale, abra a boca para Jeová. Abra a boca, converse com Deus, o Todo-Poderoso, nosso Deus Altíssimo. Apresenta para Ele as afrontas. Porque se você está em dia com Deus, se você está com a sua vida no altar, se você está 100% focado, alinhado com o Espírito Santo de Deus, toda afronta que vier contra a tua vida irá contra o Deus vivo de Israel. E Ele compra essa briga por você. A palavra ela foi clara. Diante dos gigantes, dos numerosos soldados, diante do poderio do inimigo, diante dos maquinários, dos recursos bélicos, verdadeiramente era impossível. Mas Deus envia um anjo apenas, com a espada de fogo desembainhada, para poder dar a vitória que você precisa. Porque o nosso Deus não é um Deus que aceita derrota. Porque Ele é vencedor e sempre será vencedor. E quem serve a Ele também é vencedor, em nome de Jesus. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ainda no versículo 37, no capítulo 37, no versículo 29 do livro de Isaías, vai dizer assim, ó: por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, portanto porei meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde veio, e isto te será por sinal. Glória a Deus, aleluia. Essa é a resposta de Deus para o adversário da sua vida. Então as ameaças, as afrontas, as perseguições que você tem vivido, as lutas que você tem vivido, não deseje mal para os seus inimigos, não deseje mal para os seus adversários, não deseje mal. Somente seja fiel a Deus, ame ao Senhor, continue cuidando das coisas que Ele atribuiu em relação à obra, às almas, às ovelhas que estão aí, precisando de você, precisando de mim. E todos aqueles que se levantarem contra a sua vida, se levanta contra o Deus de Israel, se levanta contra Jeová. Isaías 37, versículo 29. Eu vou repetir. A sua fidelidade, a sua oração, o seu amor ao próximo, a sua dedicação, a sua honestidade. Então, se você mente, para de mentir. Se você vive uma vida dupla, para de viver essa vida dupla. Sai dessa ilusão, porque o inimigo ele quer afastar você de Deus, ele quer te usar, ele quer te iludir, ele quer te usar.
Ele quer colocar coisas que agradam a sua carne. Deus tem muito mais para te dar, além da salvação eterna. Em nome de Jesus. Isaías 37, versículo 29. Por causa do teu furor, essa é a resposta de Deus para o seu adversário, para o meu adversário, em nome de Jesus. Por causa do teu furor contra mim, porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos. Porquanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei isso, e você voltará pelo caminho por onde veio, e isto te será por sinal. Glória a Deus. Aleluia. Vou orar pela sua vida. Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jeová, Espírito Santo, Deus, eu abençoo em nome de Jesus Cristo, pela autoridade que me foi dada no céu e na terra, Senhor, diante das testemunhas que o Senhor colocou em minhas mãos, diante daquelas pessoas, meu Pai, homens espirituais,